O assunto agora no Ver Mais é reabilitação cardiopulmonar. Você já ouviu falar? Eu tenho o prazer de receber no estúdio uma das maiores autoridades no assunto aqui na região, a doutora Renata Tschikoski-Nesi, fisioterapeuta cardiopulmonar. Boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui contigo, Gica. Ô, gente, tem que falar, né? Eu sou obrigada a falar, porque ela é minha prima, então de vez em quando pode ser que haja alguma intimidade. Mas que você é uma das maiores autoridades no assunto é porque eu sei o quanto você ralou, estudou bastante, né? É uma carreira longa. Uma carreira longa aí na área de fisioterapia cardiopulmonar e tenho muito orgulho de trazer toda essa tecnologia e toda essa inovação com muita qualidade para a nossa cidade. Foi a primeira pessoa que eu comecei a ouvir falar sobre isso, foi quando você foi fazer seus cursos fora, né, Rê? Agora vamos lá. A primeira pergunta para o pessoal de casa, o que é a reabilitação cardiopulmonar? A reabilitação cardiopulmonar, ela é uma área, da saúde, onde ela engloba vários profissionais, não é somente fisioterapeuta. Então, a gente precisa pautar isso. Então, psicólogo, médico, enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo e fisioterapeuta atuam fortemente nessa área, auxiliando os pacientes a recomeçar. Então, o que acontece? Aquele paciente que passa por uma internação prolongada, fica com muita fraqueza muscular, falta de ar, cansaço, ou que tem uma doença cardíaca, pulmonar, está passando por um processo de doença oncológica, tratamento com câncer. Então, todos os pacientes crônicos ou que apresentam essas patologias e que têm como o fator primordial o cansaço aos esforços como sintoma, tem indicação para fisioterapia cardiopulmonar. E aí a fisioterapia cardiopulmonar é uma soma de exercícios pulmonares e periféricos, como uma academia mesmo, com várias técnicas para auxiliar o paciente a recomeçar e voltar a ter uma vida com maior qualidade de vida. Porque a gente estava falando sobre isso, né? Então, cardiopulmonar são doenças relacionadas ao cardíaco, ao pulmão, doenças pulmonares, mas também oncológicas. Mas você estava falando que o cansaço nunca é normal, né? Não. Cansaço as pessoas acham que sim, né? É sintoma, né? A gente considera cansaço um sintoma, Então, tanto um paciente que tem doença cardíaca ou pulmonar, ele pode apresentar cansaço. E até mesmo aqueles pacientes que não têm patologia nenhuma, mas tem o sedentarismo associado, maus hábitos de vida. Ele vai apresentar um cansaço, inicia com cansaço leve, para subir uma rampa, subir um degrau, mas daqui a pouco eles começam a ter cansaço para lavar o cabelo, para escovar o dente. Então, o cansaço, ele é um alerta, sempre. E daí, como é que faz, né? Você já falou, então, para quem é indicado, a importância de ficar de olho também com o sintoma do cansaço. E como é que faz? Geralmente, é um médico, vai passando, ou a pessoa mesmo pode procurar? Geralmente, como ocorre? As duas formas são verdadeiras, O paciente pode me procurar, ou procurar o nosso serviço como primeira procura. Então, eu tenho sintoma de cansaço, eu não estou me sentindo muito bem, eu tenho uma tosse seca, prolongada, que me atrapalha e eu quero ir lá no fisioterapeuta cardiopulmonar. Ele pode? Sim. Mas é muito importante que esse paciente tenha a equipe médica associada. Então, até se chega um paciente para mim que não passou pelo médico, geralmente eu encaminho para o médico, para o cardiologista, para o pneumologista, para o seu oncologista de confiança, enfim, para me ajudar, porque a gente precisa pensar junto em equipe, pelo paciente. Para descobrir, no caso da causa, né? Mas não é uma regra, Não precisa depender do médico, mas é importante que os profissionais estejam de mãos dadas para ajudar o paciente. Tem pergunta já de telespectador, o pessoal... mas olha só quem tá perguntando. Gente, eu sou parente de metade do sul do estado. Querido. O tio Balico. Querido, grande tio Balico, boa tarde. Quais são os benefícios da fisioterapia cardiopulmonar para o portador de ela, né? O tio Balico, que está vivenciando, mas vivenciando com qualidade de vida, né? Sim, foi meu paciente, cuido dele à distância. Mas vamos responder essa pergunta que é muito importante. Até a gente estava falando isso nos bastidores, né? Como tem aparecido pacientes com ela. E a ela, para quem não conhece, a esclerose lateral amiotrófica, ela é uma patologia neuromuscular que afeta os músculos do nosso corpo. E músculo, gente, é órgão vital. Então, a partir do momento que a gente vai perdendo força muscular, isso acontece em outras patologias também e durante a vida, Não é só na ela.
mas ela tem um comprometimento mais grave. A fisioterapia cardiopulmonar pode ajudar esse paciente a diminuir riscos de internações por origem cardiopulmonar, pode diminuir risco de complicações cardíacas e pulmonares, principalmente evitar que o paciente faça broncoaspiração, que ele faça engasgos. Junto com a fono, a gente atende bem fortemente os pacientes com ela para evitar complicações pulmonares, tá? Então, esse é o grande objetivo da fisioterapia cardiopulmonar nas patologias e na ela também. Ai, um beijo pro tio Balico, né? Vamos dar um beijinho pra família toda? Beijo! Obrigada, tio Balico, querido. Rê, agora, você tem especialização, né, em fisioterapia e em reabilitação cardiopulmonar, né? Pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo. Agora deixa eu falar aqui do currículo dela, que é maravilhoso. Pesquisadora com mestrado e doutorado em doenças pulmonares na UERJ-UFRJ, UFRJ, que é a Federal do Rio. Experiência também em doutorado fora, né? Em Harvard, em Boston, nos Estados Unidos. Fiquei 1 ano em Harvard. O que você estuda sobre isso? Então, lá nos Estados Unidos e também no Brasil, quando eu fiquei no Rio de Janeiro, eu fiz toda a formação no Rio, fiquei 8 anos lá, mas sou daqui de Criciúma, né? É importante frisar. Eu sempre estudei as bases moleculares, a parte mais da ciência básica mesmo da saúde pulmonar. Então, conhecer as células que estão afetadas, como é que fica o tecido pulmonar numa falta de ar, o que a doença causa lá no nosso órgão mesmo, né, no sistema respiratório. E aí eu trabalhava em bancada de laboratório mesmo, com pesquisa, e aí de lá eu comecei, nos Estados Unidos eu voltei a atender pacientes e comecei a perceber que eu tinha que voltar a cuidar das pessoas, porque aquilo não me completava, eu precisava das duas coisas ao mesmo tempo. E hoje eu tenho muita honra de juntar as duas coisas. Ai, que legal. A ciência e a prática clínica, mas a Harvard foi um berço para mim, uma honra, e estar lá, meu chefe era filho de prêmio Nobel, era um andar inteiro só estudando infecções pulmonares graves. Olha só, e aproveitando então, você acabou também, agora com a Covid, acabou tendo muita digamos assim, experiência, conhecimento mesmo, e demanda, né? A reabilitação também vem para a Covid, né? Muito. Na verdade, nos últimos anos, desde o início da pandemia em 2020, a fisioterapia cardiopulmonar tem ganhado uma amplitude muito grande. Eu acho isso importante, não só para a profissão, mas para o paciente, porque os pacientes ficaram sabendo muito mais da importância dessa especialidade nas suas vidas. Isso é importante você ter um fisioterapeuta cardiopulmonar ao seu lado para evitar complicações pulmonares, cardíacas, evitar reinternacões, tá? Então, no Covid, a gente estudou muito isso, alguns fisioterapeutas, a grande maioria estava ali na linha de frente mesmo, na UTI. Eu trabalho numa área mais que a gente considera a fisioterapia cardiopulmonar com 4 fases. Então, a fase 1 é a hospitalar, a fase 2 é a ambulatorial, onde pós-hospitalar, quando o paciente tem alta, que é onde eu atuo. Então, eu atuo depois do hospital. Então, os pacientes de Covid, a gente teve uma demanda muito grande durante toda essa história. Até hoje, a gente atende muito paciente com Covid longo, que são os sintomas pós-Covid, que ainda persistem, tá? Não acabou, continuem se cuidando. A gente tem muito paciente com sintomas leves, já vacinados, que passam muito bem, graças à vacina, tudo certo, mas eles apresentam sintoma pós-Covid, entende? Sim, muitas pessoas realmente. Cansaço, dor nas pernas, fadiga, tosse. Aí vem a reabilitação que ajuda, né? Exatamente. Ai, o papo foi tão rápido, prima. Acho que nós vamos ter que combinar um churrasquinho. Eu acho! Gente, mas brincadeiras à parte, visita o site. Qual é o teu site, Rê? É Nese Cardiopulmonar, que é o meu site mesmo, da minha área de atuação. E tenho da nossa clínica, que fica aqui em Criciúma, que é o Espaço Nese. Nese, N-E-S-I, meu último sobrenome. Onde eu tenho como sócio meu irmão, Marco Antônio, que é cirurgião vascular, meu marido, que é personal. E também a gente tem toda a parte de condicionamento para quem já tem alta na reab. Então, convido vocês a conhecer o Espaço Nese e, se precisarem de ajuda, estamos aqui para ajudá-los. Beijo, brinde, obrigada. A família inteira mandar um beijo para todo mundo, mas, gente, é porque ela tem bastante conhecimento. Espero que você tenha gostado, né? E fique atento aos sintomas, procure um médico, tá bom?